ti também. O dia já começou com bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo por aqui. Começou movimentado. Típico de sexta. Parece que... um monte de mensagem. Eu nem abri meu e-mail ainda, porque se eu abrisse antes de entrar na live, eu já ia ficar perdido aqui. Eu acho que se você abrisse, você não ia entrar hoje. É porque desvia o foco, né, cara? Semana passada, eu acordei muito em cima da hora da live, e eu tava... Aí eu entrei, comecei a ver as coisas, e aí desvia o foco, né? É engraçado, parece que você começa a pensar nas outras coisas, então eu falei, não, hoje eu vou tentar me concentrar mais e manter mais o foco aqui. Não, show de bola, cara. E para hoje, para a gente já começar com o roteiro padrão aqui, vou fazer aqueles anúncios que a gente tem. O primeiro é que nós estamos aí no YouTube, então, para quem tiver aí curiosidade ou que quiser assistir depois, offline, baixar os vídeos e assistir em fases temporadas, episódios, não sei, né? No YouTube está disponível, né? Além disso, também temos o canal do WhatsApp, que a gente está usando para fazer os comunicados das lives, os anúncios paralelos que a gente também tem. Está sendo bem legal, tem um grupo de pessoas bem interessante lá. Então, quem quiser entrar, participar, fique à vontade. A gente vai colocar depois no comentário para ficar mais fácil. Sempre que a gente acessa aqui, eu me lembro de fazer o link curto e sempre esqueço depois da live. Então... Vai corrigir isso ainda. A gente vai. Um dia a gente corrige. Link novo, né? Agora o link novo. E eu vou deixar esse para você fazer o anúncio, cara. Então, como a gente realmente decidiu se chamar agora de podcast, né? Perdeu a vergonha. Então agora a gente está disponível no Spotify. Então o canal foi criado. O primeiro vídeo que a gente subiu foi o vídeo da semana passada, de cenários de acordes de AM. E a ideia é que a gente vai subir um episódio por semana, assim como a gente tem feito as lives, né? Mas a gente vai voltar, claro, os episódios mais antigos. Então, para quem tem hábito de ouvir o podcast durante o trânsito, né? Indo no metrô, no transporte, na academia, fica aí a dica do Identishot. Se quem quiser procurar também, só procurar por Identishot no Spotify, vocês já vão achar. É isso aí, isso aí. O Rodrigo teve um carinho enorme de fazer uma intro ali com a música. Tá? Foi você que estava tocando baixo naquela entrada? Não, ali não. Aí eu peguei uma música pronta. Até pensei nisso, falei, cara, eu vou fazer alguma coisa, mas aí depois, né, não ia dar tempo. Falei, não, vou fazer uma coisinha rápida, depois com o tempo eu. Fica a dica, hein, Rodrigo? Fica a dica. Tá bom. Fechado. Então, sem mais delongas, hoje a gente tem um tema aqui, a gente está até conversando nos bastidores. A maioria das pessoas não imaginam o impacto direto que o IAM tem em alguns tipos de negócio, né? E o negócio que a gente vai tratar hoje, eu não vou me antecipar aqui, mas eu acho que a sobrevivência dele tem uma dependência muito grande do IAM. Tá? Os outros também, todos têm, né? Mas esse aqui especialmente, e aí deixa para nossa convidada trazer mais informações. Então, para não demorar mais, deixa eu trazer aqui a Cássila. Aqui. Peraí, Cássila, antes de falar. Peraí. Seja bem-vinda, Cássila. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada por esse convite. É uma honra fazer parte aí de mais esse podcast desse canal que, assim, é super importante em todo o setor. E esse tema que nós vamos falar aqui é bem polêmico e bem vital aí na parte de identidades e acessos. Perfeito. Bom. Legal, bem-vinda, Cássila. Obrigado por ter topado aí participar com a gente, né, nessa sexta-feira. E eu sei que você escuta, né? Você participa das outras, eu já te vi várias vezes aí com a gente. Então é um prazer muito grande ter você. Queria que vocês apresentassem para o pessoal aí que vai assistir, né, ou que vai ouvir depois a live aí, quem é a Cássila e um pouco mais sobre você. Perfeito. Bom, meu nome é Cássila Lima, eu sou hoje head aí de IAM, né, numa grande empresa de telecom, mas a minha estrada aí são 26 anos de TI e telecom, onde tudo era mato, lá atrás, e nos últimos 11 anos aí, eu tenho dedicado à parte de IAM, gestão de identidades e acessos, na parte de call center, que é um ambiente extremamente crítico, extremamente urgente e sensível também com essa parte de acesso, perfil, que vamos falar um pouquinho adiante. Mas é isso, hoje
Eu comando aí cerca de 10 mil identidades e é um desafio enorme nessa 10 parte. mil não é 10, não é 100, não é 1000, é 10 mil. 10 É mil. muita identidade. É. Imagino que os perfis são bem variados e bem criativos, né? Exatamente. É bem complexo mesmo. Legal, legal. E antes de começar na primeira pergunta, eu vou elogiar seu background. Você e o Rodrigo sempre inovando no background. O Rodrigo sempre traz esse background do piano. Já usava vezes. esse aí no começo. Eu vi, eu falei, o meu estava com fundo desfocado, falei, mas está estranho esse fundo, deixa eu colocar algo mais impactante aqui. Você sabe que a gente subiu um episódio no Spotify, né? E a primeira pessoa que viu foi a minha esposa. Perguntei pra ela, falei, entra no Spotify e pesquisa. Aí ela entrou no carro assim, abriu, falou, ué, você tem o background do Simpsons. O primeiro comentário que ela fez foi o background, não foi similar. Falei, nossa, você tem o background do Simpsons. Não, e quando eu vi o seu background do Simpsons, eu falei, já que tem a licença poética, eu vou colocar também um background diferente. Com certeza. Mas eu até brincava com o Rodrigo que quando ele trazia esse background, eu falava, cara, eu não vejo a hora de você sair daí e sentar nesse piano para tocar. Eu também. Mas legal. Cássila, obrigado mais uma vez. Então vamos já para as perguntas aqui. A gente tem uma lista de 47,5 mil perguntas, brincadeiras à parte. Mas a primeira e antes de fazer a pergunta e um comentário, na verdade, a minha primeira interação, percepção dessa divisão de acesso com IAM, linha de frente, né, que é o nosso tema hoje, a gente até falou antes do episódio, né, eu tive em contato também com call center, operação, etc e tal, lá atrás, gerenciando data centers de call center, e lá naquela época eu tive o prazer de trabalhar com um cara que fazia programação de URA, Avaya, tinha toda essa relação, e ali também, você comentou era de isso. Avaya. E até pode ser que a pessoa seja uma pessoa incomum entre a gente, a gente falou sobre isso também, e foi ali que eu já comecei a perceber essa questão do acesso granular por atendente, por mesa de operação, né, por empresa. Mas um desafio grande que eu percebia lá, e aqui já vou conectar na minha pergunta, era sempre esses perfis que esse meu colega criava, e eu fazia uma combinação dos acessos aos sistemas também com ele, cruzava com as VLANs e tal, era a rotatividade dos terceiros que passavam no call center, essa flexibilidade que tinha que ter, tinha uma pressão absurda do call center gerar o resultado esperado da empresa, né? E a gente via que isso era doloroso, né? Essa é uma realidade mesmo de criar os perfis frente à rotatividade, perto essa pressão do negócio do call center trazer o resultado, assim, fato, verídico. Essa é uma realidade mesmo que você enfrenta? Sim, após todos esses anos, né, desde a Avaya lá atrás, eu creio que tenha mais de 10 anos isso, quando a gente, 10, 15 anos, hoje ainda continua essa mesma pressão no call center e essa rotatividade alta, tanto os joiners e os leavers, mas também os movers, também muito dentro do call center, porque a estratégia muda o tempo todo. Quer dizer, alguma notícia, alguma oportunidade de campanha, exemplo, Dia das Mães, né? Que não estava previsto aquele volume alto de chamadas, né? Chamados, e aí precisa se mudar muito rapidamente a estratégia, uma operação apoiar a outra. Então, isso para a gente é uma realidade hoje e tem que ser feito assim, muito rápido, e sem perder o controle, né, a governança do acesso. Então, esse hoje é um desafio enorme para a gente, e é a minha realidade hoje, de todo call center, né? A realidade do call center é essa mesmo, essa rotatividade tanto de entradas e saídas, quanto a das movimentações internas também. Até porque, como você disse, né, entradas e saídas, elas acontecem com frequência, essas mudanças, não dá para simplesmente copiar o perfil de um atendente, né, que está ali na operação ativa, que é o receptivo, e só dar o perfil de acesso, né? Tem todo um contexto de compliance. Não. Exatamente, tem todo um contexto, nós chamamos aí da matriz SOD,
né, e deixar o perfil de acordo com o que ele precisa para trabalhar, nem a mais, nem a menos, porque a menos eu vou ter um problema de representante parado, e a mais eu posso ter um problema, um risco, né, de vazamento, um risco de ter mais acesso do que realmente aquele colaborador necessita para executar as funções naquela estratégia que ele está designado. Então, para a gente, isso hoje assim, é uma realidade, essa governança ali bem firme e bem rápida. Eu tenho que ter o controle muito rápido disso. Uhum. E, Cássila, isso não gera um desafio muito grande, porque, como você falou, né, tem alta rotatividade, você tem essa questão do menor privilégio, né? Nem diria menor privilégio, diria o privilégio certo, né? O privilégio mais certo, just enough access, né? Que é assim, ele tem que ter o privilégio que ele precisa para atender e trabalhar, e ser produtivo. E você tem a rotatividade, você tem essas campanhas, como você falou, que saem de uma hora para outra. Isso faz com que você gere uma operação mais resiliente, ou isso também introduz um ambiente mais vulnerável a ataques, a vazamentos de dados? Como é que você vê essa complexidade, né? Porque é um cenário super complexo no fim do dia. Exatamente. Assim, acredito que hoje muitas operações vivem um falso senso de controle, né? A gente tem aí o processo, tem SLA, tem a operação ali funcionando, mas quando a gente olha a governança, devido a essa urgência e essa mudança rápida de estratégia, a gente vê algumas fragilidades que hoje a IA consegue nos ajudar, consegue, as automações conseguem nos nortear e apontar ali onde está uma possível fragilidade. A gente tem trabalhado muito nesse sentido. Mas, voltando à pergunta ali, a operação ela parece resiliente até acontecer um incidente, né? Uma auditoria, um vazamento. Então, aí, aquela resiliência verdadeira mesmo é quando a produtividade e a governança conseguem coexistir ali, sem depender das execuções manuais. Então, o foco hoje e o futuro que agora, creio, é a automação alinhado à IA, para que a gente tenha o menos risco possível. Porque a urgência vai ter, gente. O call center urgência, não tem jeito. É a do negócio. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Assim, a AM tem que estar muito alinhada ao negócio. Eu não quero bloquear, eu quero liberar com controle. Entendeu? Controle, e já dizia, né? Algumas pessoas dizem isso, né? Se é urgente, me liga. Né? Exato. Então, tá ligando, porque é urgente, essa pessoa que está do outro lado, ela precisa ter as ferramentas, né? Claro, todo o aparato, mas as ferramentas no acesso exato para ajudar aquela pessoa que está buscando uma ajuda, né? Então, vou usar a brincadeira aqui, se é urgente, me liga, porque realmente isso, como você disse, call center não tem ninguém para ligar e ficar batendo papo, né? E tem que fazer um acesso devido à informação que realmente precisa. Você, até aproveitando alguns termos e fazer um anúncio paralelo, você falou, olha, joiner, mover e leaver. Segunda-feira da semana a gente lançou o vocabulário de identidade, né? Eu vi, eu compartilhei, muito legal, muito legal. Gostou? Sim, amei. Nossa, muito, muito enriquecedor mesmo e muito fácil ali, já está na mão, então eu compartilhei com todo o meu time, com outras comunidades também. Muito boa essa iniciativa. Legal, a gente está realmente, nessas conversas, a gente percebeu que os termos, eles são naturais para a gente aqui, né? E a gente quer ajudar quem está assistindo o podcast, quem está assistindo o vídeo depois, a entender, a entrar nesse vocabulário também. Agora, quando a gente, voltando já para o contexto, quando a gente fala de operação de atendimento, quando a gente fala de atendimento com emergência, qualquer segundo ali que a pessoa talvez não tenha acesso para ajudar o cliente que está ligando, a gente está falando de uma fricção muito forte. Então a pessoa não tem acesso e ela não consegue ajudar, então fica naquele impasse, né? Qual que são, você citou né? O SOD, né? O RBAC, mas existe algum tipo de exercício que você faz para validar se aquele modelo é aplicado para reduzir a fricção para o usuário, é aplicado para o atendente não ter problemas no acesso? Existe algum exercício, um table exercise para validar esses RBACs e SODs?
específico para call center? Então, hoje, assim, o CX, né, as empresas enxergam como rapidez, eficiência ali no atendimento. Então, e a primeira impressão é que fica. Então, quando um cliente ele não é atendido em sua plenitude, eu, como cliente, já passei por isso, né, no passado, né? Você ligar, a pessoa falar, tô sem sistema, não consigo ver, é muito frustrante. Então, para a gente, para IAM, isso é muito ali, está muito intrínseco e é uma necessidade. Eu conhecer o negócio, óbvio, eu não vou conhecer o processo que a pessoa faz ali para tratar o cliente, mas eu tenho que saber que aquele acesso àquela determinada ferramenta é primordial para ele trabalhar e não pode ficar parado. Ou se ficar parado, tem que ser o mínimo possível. E ele, como eu já disse, ele possuir apenas o necessário, nem a mais, nem a menos, para poder atender o seu cliente. Então, voltando à pergunta, nós temos, sim, sempre auditorias internas, conversas com o nosso cliente interno, o que nós podemos melhorar. Eu também olho os meus indicadores de entrega e de, o que eu chamo, é um termo de call center, mas eu uso para IAM, que é o First Call Resolution, que seria o First Ticket Resolution, vamos pôr assim. Eu resolver no primeiro atendimento para eu não ter essa reabertura. Então, isso para mim hoje está muito importante. Então, de novo, IAM tem que estar ligado ao negócio, tem que estar junto do negócio, tem que estar ali na estratégia, e não somente ser um executor, porque ferramentas se aprende, né? Você gerenciar ali, governar, mas e o negócio? Qual é o impacto da perda daquele acesso para aquele colaborador? Não digo nem na base do representante, também em outros níveis, uma área de apoio. Isso, para mim, hoje é muito gritante no meu dia a dia. A gente está ali junto com o negócio. Isso conecta muito, né, com um dos preceitos que o CISP, né, o ESC2, fala sobre cibersegurança, que ela tem que estar alinhado como um habilitador de negócio, né? Então, assim, não existe uma meta de cibersegurança que não gere um valor de negócio, porque se ela não gerar um valor de negócio, não tem por que ela existir. Então, acho que está muito ligado com o que você falou. Então, se a meta do negócio é ter um call center que responde a dúvida em 5 minutos, né? Então, você precisa ter uma estrutura de IAM que dá o acesso certo, né? Que não fica offline, que o sistema não cai. Então, acho que o que você está falando está muito ligado realmente com isso, né? Exatamente. Usar IAM e usar cibersegurança como habilitadores dos objetivos de negócio. Exatamente, isso aí. Tem que a governança, ela não deve ser vista como uma barreira, né? É sim como parte da experiência do cliente. Interessante. E, Cássila, eu queria, antes de ir para a próxima pergunta, que a gente vai entrar no assunto mais popular do hype, que é IA, mas eu queria voltar um pouquinho. Você falou muito sobre o processo, né, e a questão do privilégio certo. Eu queria voltar nesse tema do privilégio certo. Certo. Existe, dentro desse modelo de operação de call center, né, também o conceito de elevação de privilégio. Por exemplo, o cara do call center, ele tem um acesso lá, mas às vezes o cliente pede uma coisa que não é o acesso padrão dele. Aí ele, geralmente, até para o pessoal conhecer, né? Geralmente ele realmente tem que transferir isso para outro lugar, ou ele teria como fazer uma elevação de privilégio, ou isso é algo que hoje em dia a maioria das empresas não fazem, né? Dele fazer um privilégio adicional para ele mesmo atender sem precisar fazer transferência e já resolver. E antes de você responder, né? Esse momento de transferir para conseguir o privilégio, tu fica tocando aquela musiquinha das vezes. É aquele famoso, é raro, mas acontece com frequência, né? Assim. Exato, exatamente. É isso aí. Não, existe sim. Isso é natural, do negócio, não tem. Isso é bem. E tem que estar documentado. Eu acho que assim, tudo que está documentado, escrito como exceção, que tenha um prazo de validade ali, e que tenha toda a auditoria, que seja por IA, que seja de forma manual, enfim, como está ali. A gente sempre tende a automatizar, mas hoje as exceções existem, são documentadas, são autorizadas, todas as partes envolvidas, o owner do perfil, junto ao cliente interno, e a justificativa, por que está pedindo aquele acesso, aquela exceção, né? Porque não está dentro do RBAC, e a gente entende o negócio, e
chega no senso comum, libera ou não libera, mas de acordo com todas as partes ali envolvidas, e também coloca-se uma data de validade, uma revisita naquele acesso periódica para ver se ainda se ainda de fato se precisa daquela permissão a mais. Então, isso existe sim, é uma realidade hoje. Mas bem documentado e bem governado ali é sucesso. Só para não travar o negócio mesmo. É que é uma coisa, até que eu e o Diego, a gente tem discutido com alguns clientes, hoje em dia, não sei se você concorda, mas a maioria dos bloqueios que existem não são de tecnologia necessariamente, né? Não é que você não tem uma tecnologia que faça tal coisa. É que você talvez não tenha o processo e a cultura para as pessoas seguirem e usarem aquela tecnologia, né? Exato. Hoje, assim, o call center, ele vive uma realidade muito... você vê, às vezes, que é mais processual e seguir ali a esteira do que a tecnologia em si. Porque a tecnologia não é a barreira. E acredito que nem a IAM é só todos seguirem a esteira do processo, um processo, óbvio, bem estruturado, bem documentado, bem feito, para que consiga atender ali em sua plenitude aquela necessidade de perfil e estratégia. Cássio, agora eu vou trazer um pouco do cenário do caos aqui. Tá? E aí, o IA, a gente fala o tempo todo, IA virou quase vírgula para muita coisa, né? E verdade. hoje a gente, essa comparação que a gente fez, essa referência que a gente fez de call center, né? De 10 anos, 15 anos atrás, né? Eu acho que o call center também está sendo um dos primeiros a ter um impacto direto sobre IA, como você mencionou. Ferramentas usando IA para ajudar a monitorar melhor a qualidade, o atendimento, etc. Mas já é possível ver, e eu conheço uma pessoa que tem uma software house, que ele desenvolveu um call center baseado em agente. Nossa! E esse call center é assustador. E ele até aproveitou a voz dele, gravou a voz dele e colocou em todos os agentes para responder como sendo ele, né? E ele conseguiu dar uma escala enorme nesse modelo de call center. E aí ele está meio que fazendo um modelo misto, humano versus agente falando, né? Minha pergunta do caos é, se já é difícil criar processo para essa rotatividade de pessoas no call center, né, de posições, de acesso, como que você vê que a IA está trazendo essa complexidade para ampliar essa dificuldade? Ou será um pouco mais previsível, já que você não faz uma rotação de pessoa, mas talvez de agente? Como que você vê esse cenário acontecendo, essa transição acontecendo também? Você já está experimentando esse modelo de IA, de agente em IA, para call center? O que você acha disso? Hoje, assim, eu acho que essa é uma realidade, né, essa tendência dos agentes, mas não, pelo menos não no que eu vivo, para o operador em si, mas para retornos, para instruir o usuário com relação a processos, é uma realidade, esses agentes, esses bots, né, mas para a IAM, a questão toda é controlar isso hoje, né? É um dos nossos desafios, porque já é difícil controlar a identidade humana, e a não humana está crescendo de uma forma absurda. Bots, RPA, agentes de IA, enfim. E muitas vezes esses privilégios também a gente tem que pensar muito como que se aplica o privilégio para uma identidade não humana. Então, isso é um desafio hoje, e não sei se no futuro, talvez sim, como você está falando, já tem essa pessoa que já está criando esse call center virtual aí, só com agentes, pode ser uma realidade, mas hoje o agente, ele é mais um facilitador para nós, mais um apoio ali para ajudar o representante humano a trabalhar melhor, com mais agilidade, ter as respostas, porque hoje tudo é processo. Eu tenho meu processo de IAM, mas o operador também, para falar com o cliente, ele também tem o seu processo ali.
Então, a IA entra para ajudá-lo a um roteiro melhor, um roteiro mais limpo, mais dinâmico, e que resolva ali a questão do cliente. E também até o retorno para o nosso cliente interno com relação a algum incidente de acesso, algum acesso que ficou, que está fora, que às vezes é só processual, a pessoa consegue fazer o autosserviço sem precisar necessariamente de um chamado ou de alguém que auxilie. Então, o agente entra nessa parte para fazer esse papel aí. Hoje está assim, mas eu acredito que o futuro próximo aí é esse o agente de IA mesmo. Sim, sim. Inclusive, a Ingrid fez um comentário aqui, a Ingrid Carneiro, além dos demais, muita gente que mandou bom dia para todo mundo, eu fui colocando aqui aos poucos, mas ela fez um comentário bem interessante. Desafio diário manter a governança e segurança, né? Assim, sempre um ao outro aliado dessas trocas de perfil e ainda não impactar o negócio. É interessante, né? E aí, assim, você, melhor que ninguém, pode complementar esse comentário dela. É um desafio mesmo, manter a governança, segurança sem impactar. Exatamente, porque assim, o desafio, a Ingrid trabalhou comigo, né? Hoje ela está na parte de dados aí brilhando, e é um desafio muito grande, porque o call center, ele, por mais que ele não vá usar, ele quer, para ele tem uma falsa segurança de que ele precisa de todos os acessos. Para tudo, porque em algum momento ele vai usar. Só que eu diria que não é só call center, viu? Toda empresa. Toda empresa. Não, mas eu não. De mas fato, você usa para quê? Não sei ainda, mas uma hora eu vou usar. Mas assim, nós entramos hoje como um apoio, um acelerador disso para poder mostrar que você precisa do nem mais nem menos, como o Rodrigo até falou ali, né? O certo. Não é zero trust e nem all trust, mas é o certo. Então, é isso que é o nosso desafio hoje, é conscientizar o nosso cliente de que ele, óbvio, tem às vezes o processo a gente pode revisitar junto com o owner do perfil, a estratégia, que às vezes aquele acesso realmente como está hoje não atende, mas é uma questão de alinhar a documentação, alinhar o perfil e colocar de acordo, documentar, e agora dali para frente vai ficar desta forma. Então, esse é um desafio hoje para a gente, para dar o acesso certo, no momento certo, para aquela pessoa trabalhar. Tá. Tem aqui, antes do Rodrigo, desculpa, tem uma pergunta que veio da Patrícia Peixoto. Como você e seu time lidam com estresse de trabalho, trabalhar com operações? O estresse, assim, é um estresse, mas eu e meu time, nós nos sensibilizamos com o estresse da operação. Porque da mesma forma que eles nos cobram o acesso, a falta de acesso, a liberação do acesso ali em D0, em hora zero, eu também entendo o lado deles, porque são metas para cumprir, é o cliente que está precisando de apoio, é uma estratégia, um atendimento muito sensível. Um exemplo de mercado, uma ouvidoria, uma Anatel, são operações que precisam responder àquele cliente que já está muito estressado, a responder rapidamente. Para isso, precisa ter as ferramentas e os acessos corretos e necessários para isso. Então, eu também me ponho no lugar do cliente nesse ponto, e para poder liberar. Então, o estresse tem, mas a gente tenta lidar da forma mais leve possível e nos colocando no lugar do cliente, também explicando. Eu acho que a comunicação hoje, aí de novo, não basta você saber da ferramenta, você saber de matriz SOD, de RBAC, de todos esses termos técnicos de AM, se você não tem a comunicação certa, se você não fala com o seu cliente, você não se sensibiliza com o que ele está passando, assim, aquele acesso, qual o impacto para o negócio. No final de tudo, é o impacto para o negócio, para a companhia como um todo. Então, eu tento moldar o meu time com exemplos e com o que eu vivo. Eu tenho uma liderança muito participativa. Então, eu gosto de estar na linha de frente, até como está aqui nesse nosso tema. Eu fico bem na linha de frente mesmo para saber como é que o meu cliente está se sentindo, está passando, qual a dificuldade na parte de IAM,
a gente pode ajudar aí. Claro. Só para destacar um ponto da sua resposta que eu achei que foi muito, muito pertinente, que é a questão que você falou da empatia, né? De se colocar do lado para poder entender a dor, né, do seu cliente, seja ele interno, seja ele externo, para poder lidar com a pressão e sentir que a pressão é parte de vocês. Né? Então, vocês não estão sofrendo a pressão porque, nossa, o outro time é chato pra caramba. Não, porque a gente faz parte do mesmo time que precisa atender o cliente. A gente tem até uma iniciativa agora em junho veio uma iniciativa de outra área, né, do RH, de treinamento e desenvolvimento, para ir a campo, que temos operações de campo, pessoas que ficam em clientes, para ver como que é o dia a dia ali e qual é o impacto na perda do acesso, a falta do perfil adequado para ele poder trabalhar. Então, a gente tem essa iniciativa também para poder estar ali junto ao usuário. Eu não quero ser o bloqueio, eu quero ser o facilitador. O habilitador, né? O habilitador. Isso aí. A gente tem outra pergunta do Matheus, desculpa, o Diego vai colocar na tela, mas pensando até nessa questão que a gente comentou do autosserviço, né, da pessoa poder fazer elevação do privilégio e da eficiência operacional, a pergunta dele é sobre indicadores, né? Qual que é o desafio que você vê nessa definição dos indicadores e o que vocês têm aprendido com isso, né? Com esse processo. Perfeito, Matheus. Obrigada pela sua pergunta. Olha, hoje os indicadores, eu acompanho vários aqui na área, muitos, mas o que mais me sensibiliza hoje, fala-se muito em SLA, né, SLO, enfim, mas ninguém olha como que aquele acesso, qual é o impacto quanto tempo aquela pessoa ficar sem o acesso. Então, eu olho muito o TMA e o First Call Resolution. Então, o que me adianta hoje? Um exemplo, um SLA para um sistema, são 10 dias. Eu entreguei em 9 dias. Entreguei dentro do SLA, porque o fornecedor demorou a liberar, enfim. Não, Cássila, mas está dentro do SLA, você entregou dentro do prazo, está verdinho ali o indicador. Mas, para mim, Cássila, para a área de AM que conhece o negócio, foi legal o cliente ficar 9 dias sem o acesso, meu cliente interno? Empatia de novo. Quase 1/3 do mês. Então, eu olho muito para o tempo médio de atendimento e tento diminuir e olhar o meu processo como um todo, o que eu consigo negociar com os meus fornecedores internos, com quem libera, porque tem muitos acessos que nós liberamos, mas outros eu dependo de aprovações, então eu tento olhar a cadeia como um todo, sempre revisitando esses processos, revisitando a minha matriz SOD das diversos setores que existem na empresa, para ver o que a gente consegue melhorar e até automatizar alguns, orientar o nosso cliente, que muitos são, mudou-se a estratégia, agora é autosserviço, aquela ferramenta, exemplo, um reset de senha. Às vezes abre um chamado para mim e não precisaria, a pessoa perde um tempo precioso que ela poderia estar fazendo outra coisa para abrir todo um chamado, só um exemplo. E aí é um autosserviço, clicar ali, esqueci minha senha, então é só uma questão processual de orientar, de documentar e de estar revisitando ali. Então, eu olho muito hoje, um dos meus indicadores mais, respondendo a pergunta, mais sensíveis e o que eu tenho mais empatia com o meu cliente é qual é o meu tempo médio de atendimento, eu tento diminuir ao máximo, sem olhar nível de serviço. Tenho também, mas o que eu olho mais é o tempo médio mesmo, de entrega. Tá. Assim, e aí falando seguindo esse enredo de pressão, de ser a segurança, o IAM ser uma ferramenta que facilite, né, o negócio, eu vou fazer para ti uma pergunta que eu recebi ontem, em um treinamento bem específico, que por mais que a gente se condicione tecnicamente, se condicione processualmente, e tente tratar as situações das melhores formas possíveis, seguindo os best practices do mercado, assim por diante, hora ou outra vai cair um pedido de exceção, né? E esse pedido de exceção, como que você lida dentro de um cenário de AM complexo? Esse cenário de exceção, ele tem que ser tratado como exceção dissolvível, ou às vezes tem alguma exceção que acaba virando algo permanente, ou até uma exceção que às vezes começa a apontar como eu não percebi que esse é um novo comportamento, né? Então a pergunta para ti é: quão frequente os pedidos de exceções chegam para ti numa operação que está cheia de pressão?
Sim, as exceções, elas existem, né? É raro, mas acontece com frequência, um pouco assim. A primeira pergunta é uma exceção que, assim, a gente tem toda aquela anamnese, né, com as partes ali, é uma exceção permanente, é uma exceção temporária, se a temporária tem validade, então tem que ficar revisitando. Se é permanente, por que não documentar? Ah, tá, vai ser por cargo e por estratégia, então agora vai ser esse novo perfil? Às vezes é questão de mudar para todos, né? Às vezes a pessoa quer um privilégio mais alto, já justificado, já com o processo ali, olha, eu preciso fazer tal processo, e o perfil atual não me atende, eu preciso que suba um nível. Acontece, vai ser para todo mundo? Não, para 2 pessoas, tá? Essas pessoas, qual seria o processo para que essas 2 pessoas tenham esse privilégio a mais? Ah, não, tem que sempre ter o de acordo de alguma área, vai ser permanente, mas sempre com de acordo. Então, toda essa montagem do processo da governança ali nós fazemos para que esteja claro se é um acesso para todos que mudou e atualizar a matriz da SODI, se é uma exceção é uma exceção permanente, mas com a devida autorização. Se é uma exceção temporária, qual é a validade para tirar? Se é uma exceção que tem que ficar se revisitando mensalmente e perguntando se ainda faz sentido para que esteja documentado e autorizado ali por todas as partes. Então, assim, é um desafio, mas é uma realidade hoje nossa, sim. Essas exceções e a gente cercar com essa governança. Legal. E vou mudar um pouquinho de tema agora. Já está indo para metade, a parte final, né, da nossa conversa hoje. O call center e a operação, ela é uma porta de entrada muito grande para novos profissionais, né? Então, o pessoal, às vezes, como primeiro emprego, né? A gente sabe que isso é realidade. E aí, uma coisa que a gente sempre discute aqui no nosso podcast é isso: é como que as pessoas conseguem, né, construir uma carreira de AM ou fazer uma migração para uma carreira de AM. Então, eu queria entender de você, né, para quem vem aí ou quem está começando hoje no call center, no time de operações, né? Quais habilidades você vê que são diferenciais para essas pessoas poderem crescer e construir uma carreira, seja identidade, segurança, né? Não, hoje. Perfeito. Isso é muito importante, né? Espero que esse podcast aqui inspire aí as pessoas, né? A ter esse olhar diferenciado para a IAM e esse olhar que, assim, nós estamos aqui para apoiar e para acelerar o negócio, e não para ser trava, bloqueio, não é só aquela área que diz não. Não é isso. Então, o que transforma hoje um profissional, né, é a capacidade de conectar a tecnologia e o impacto do negócio. Então, o que eu deixo aqui, assim, você que quer entrar nessa área de AM, de TI como um todo, ferramenta se aprende, tem milhares aí, cursos, 1000, mas o negócio, você precisa estar envolvido, você precisa estar ali junto, você precisa conhecer o seu cliente interno, o negócio, e se sensibilizar e ter empatia com ele. Então, a minha dica é essa, né? Para que a pessoa não olhe somente a ferramenta, olhe, entenda pessoas, conversa com áreas diferentes, influencia decisões, traz soluções, fica ali na parte estratégica também, não só executor, porque executor agora nós temos também a IA a nosso favor, temos as automações. Então, o que eu falo para o meu time, hoje que eu tenho um time de várias gerações, olhe o negócio, entre na parte estratégica, entre na parte para pensar e para ver se faz sentido aquele acesso ou não, e junto ao seu cliente interno, e não somente o ferramental. Em cima do que você colocou, e eu acho que tem um desafio grande, talvez, para quem está entrando hoje no mercado, quem está saindo da universidade, né? A gente tem uma geração que recém-formou, que passou por uma coisa que a gente não viveu, né? Que foi a pandemia. Então, teve muita gente que se formou durante a pandemia, ou teve a graduação impactada pela pandemia. Isso mudou um pouco como essas pessoas... E não é uma crítica, tá? Para quem está assistindo. É uma constatação, na verdade. Isso mudou um pouco a forma que as pessoas interagem. Seja no mercado de trabalho, seja até na vida social, né? Então, essa geração mais nova, ela funciona de uma forma diferente por causa do ambiente, né? Onde ela foi forjada, por assim dizer. E até, desculpa te atrapalhar, é até um momento, né, Rodrigo, que existe um choque, né?
Para quem se formou antes, entende que essas pessoas dessa geração, dessa fase, eles assumem que eles tinham que funcionar da mesma forma ou entender as coisas da mesma forma, e não é. Tem. E fica cada um de um lado, né, com uma perspectiva, e o meio ali sendo a pandemia. Um antes, outro pós. Outro depois. E aí tem a palavra que acho que se eu fosse resumir a entrevista da Cássia aí, uma palavra eu resumiria como empatia. Então, acho que a empatia para entender esses dois cenários é importante. Mas minha pergunta é a seguinte, e eu queria saber se você concorda. Como que a pessoa que vem, ou está chegando agora, como é que ela se liga ao negócio, né? Porque assim, sair da... Eu também tinha essa dificuldade, né? Se olhar e falar, cara, mas o que eu tenho que saber se a empresa quer vender mais ou não, né? Assim, quando você é muito jovem, talvez você não... isso está intrínseco em TI, né? Acho que TI também era assim. Está muito intrínseco. Para que eu tenho que saber? Eu tenho que saber só a ferramenta ali, gente. Então, e hoje não é mais isso. A minha pergunta é, como é que a pessoa consegue mudar um pouco essa mentalidade e ser, né, talvez, mais proativo? Eu já te dando a minha resposta, eu acho que a chave talvez para isso seja curiosidade, você ser curioso de querer descobrir por que as coisas são assim, né? Não necessariamente aceitar, é assim porque sempre foi, mas querer ser curioso, perguntar, não, mas por que a gente faz assim? O que isso aí muda no número, lucro, sei lá? Não, concordo com você, assim, certíssimo. Eu até me vi agora para aquele Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. não pode ter a síndrome de Gabriela. Você tem que ser curioso, você tem que estar antenado, porque a tecnologia muda o tempo todo. A IA está aí, a automação está aí. Então, qual o seu diferencial hoje? Você está alinhado ao negócio, você conhecer o negócio que você está prestando um serviço, ou que você está ali já na empresa, inserido. E isso eu tento passar sempre para o meu time, assim, e até na parte técnica, o porquê que ele está fazendo. E essa geração hoje também pede isso. Eu acho que eles são um pouco curiosos também, é diferente da nossa época. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo esse processo? Por que eu estou liberando? Então, toda vez que eu tenho que falar com o meu time hoje, por que um processo mudou, por que tem que liberar um acesso, eu sempre tento explicar o porquê. Não só dar o processo, não só falar, vai ter que liberar a partir de hoje. Não, eu tenho todo um contexto para que a pessoa se sinta inserida até no negócio. Então, acho que isso também vai até do líder, ali da cultura da empresa, para poder colocar na mente, né, do funcionário que ele faz parte do negócio, que ele não é somente um executor, que ele precisa ali saber e estar antenado. E o que eu falo sempre para o meu time, né, assim, conhecimento técnico, network, pessoas e viagem nunca são demais. Então, isso você tem que estar sempre estudando, aprimorando e conhecendo pessoas ali, fazendo todo um networking para poder entender do negócio. A Patrícia trouxe uma perspectiva bem legal que eu vou colocar aqui também. Ela acredita muito que o pensamento crítico, curiosidade, interesse de aprender, leva o profissional muito mais longe do que saber trabalhar com ferramentas e tecnologias. E concordo em todos os pontos aqui. Também respeito o profissional que não quer sair da caixa tecnologia, né? Tem também isso. Mas, de qualquer maneira, acho que há um dever de todos os profissionais saber, e até para poder se qualificar melhor, né, na hora de pedir uma promoção, na hora de pedir uma posição, saber o impacto que o trabalho dele ou dela tem no negócio. Então, é importante saber como você se envolve, qual que é a sua atividade mais prioritária, qual que é o fluxo que faz sentido para o negócio, porque tecnicamente pode fazer sentido, mas no negócio não vai trazer um impacto direto, explícito. Pode trazer um impacto implícito, mais longo prazo. Mas é importante ter, sim, essa visão, essa correlação do seu trabalho, né, com o negócio. E aqui a sessão de hoje foi muito sobre isso. E a Amy na linha de frente, e a Amy não é só questão do setor financeiro, né, não é só o setor de educação, saúde. Tem setores que são são tão importantes quanto no IAM, assim como outros, né? Então,
ficou aqui o exemplo muito amplo, bem prático, direto, que a Cássila contribuiu com a gente. Cássila, muito obrigado por hoje. Alguma mensagem final? Eu e Rodrigo, a gente tem a mensagem aqui de mensagem e missão de ajudar quem está dentro da área de identidade, de segurança e IAM expandir até onde dá para ir. Então, hoje, mais um exemplo. Pessoal, a área de call center, a área de contact center, a área de relacionamento com o cliente, é uma área que tem espaço para profissionais de IAM, né? E para quem está vindo também, é uma área bem receptiva. Alguma mensagem final, Cássila, para a gente encerrar? Olha, eu queria agradecer, foi muito produtivo, muito bom trocar aqui com vocês, espero novas oportunidades aí para a gente poder falar, muito bom. E o que eu deixo de mensagem, assim, ferramenta se aprende, mas conectar pessoas, influenciar decisões, pensar estrategicamente é o diferencial, tá? É o diferencial, você tá ali como profissional que conhece todas as ferramentas, super válido, super ok, mas o seu diferencial hoje, no mundo atual, é o network, é conhecer pessoas, é conhecer do negócio. Legal. Legal, eu acho que esse é um insight super valioso. A gente tem falado muito sobre evolução da tecnologia, né, como você falou, IA, assim, isso vai mudar o mercado de uma forma ou de outra. Eu não sou daqueles que acham que a IA é um negócio inevitável, né? Eu acho que tudo o ser humano pode controlar, mas tem um fator humano, que é o que você falou, né? Empatia, ser curioso, conectar com as pessoas, que isso aí não tem como substituir por uma máquina. Então, acho que isso talvez é o grande diferencial aí para os profissionais indo para frente. Com certeza. O poder decisório ali, a pessoa entrar na parte humana para decidir, né? Que a IA é lógica e o humano não é. Às vezes você precisa de um pouco de não lógica para poder tomar uma decisão. E essa é a parte humana que entra. Então, você está alinhado ao negócio, você está ali sabendo, a parte estratégica vai te ajudar muito no seu futuro profissional. Show. Perfeito. Cássila, obrigado mais uma vez. E antes de a gente encerrar, só fazer alguns anúncios de que na segunda-feira a gente tem mais um grande lançamento aí para acontecer. Segunda-feira, 9h30, entre 9 e 9h30, né, Rodrigo? A gente está só decidindo o horário aqui ainda. 9h30, 10 horas por aí. Não é por aí. E sexta-feira que vem a gente tem mais um episódio também, que no final do dia hoje a gente anuncia quem será, mas será tão importante e relevante quanto foi com a Cássila hoje. Cássila, obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Boa sexta. Muito obrigado, Cássila. Foi um prazer e espero você de volta aqui mais no futuro. Com certeza. Todo mundo que estava online também, muito obrigado. A gente teve vários comentários, vários bons dias aqui, e até um comentário que chegou do Cláudio agora. Mas, gente, muito obrigado. Realmente é um tema muito importante, Cláudio. Gente, bom dia para todo mundo, ou boa tarde, boa noite, depende do momento que vai estar assistindo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.